Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo, lá no livro de Neemias. Nós temos juntos estudado este livro e hoje nós chegamos ao fim do livro de Neemias. Será a nossa última mensagem neste livro. Se eu conseguir no tempo hábil terminar toda esta mensagem, caso a gente tenha que deixar um pedaço dela, a gente pode continuar no domingo que vem. Mas eu pretendo fazer um bom uso do tempo agora para dedicar o final deste livro. Eu quero convidar você a abrir lá em Neemias capítulo 12. Nós vamos ler o versículo 27 até o versículo 43. Contudo, a nossa palavra nessa manhã, contudo a palavra nessa manhã, será de Neemias 12, 27 até o 13, 30. Nós vamos ver aqui os últimos aspectos, os últimos frutos produzidos pelo ensino da palavra, que começou lá no capítulo 8 de Neemias, como eu já tinha falado aos irmãos em cultos anteriores. Antes então de ler a palavra, você já abriu aí, Neemias 12, 27. Eu quero ainda ter mais um tempo de oração com os irmãos. Quero convidar você que está aí com motivo, necessidade. A palavra de Deus diz que nós devemos orar pelas nossas necessidades. A palavra de Deus nos incentiva a colocar, a lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade. Então, ore comigo nessa manhã. Se você tem algum pedido, clame ao Senhor por esse pedido. Se você conhece alguém que está precisando das orações, ore por essa pessoa, que ela possa receber do Senhor cura, restauração, renovação, o que ela precisa. O Senhor Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós, diz a sua palavra lá em Efésios capítulo 3, verso 20. Então, oremos juntos ao Senhor neste momento. Senhor Deus, nós somos gratos a Ti pelo tempo que já tivemos de adoração. E agora, Senhor, nós queremos interceder uns pelos outros. Oramos por nós aqui, por esta igreja, pelos irmãos que aqui congregam, por aqueles que estão enfrentando dias difíceis, por aqueles que estão enfermos. Oramos por aqueles que estão desanimados, para que o Senhor ajude os teus servos. Que o Senhor visite com poder e graça a tua igreja nesta manhã. Que por meio da tua palavra o Senhor renove o ânimo do teu povo em continuar a caminhada de servir ao Senhor. Oro também, ó Deus Santo, por aqueles que estão passando por problemas financeiros. Sabemos que são dias difíceis, ó Deus, e nós clamamos ao Senhor. Tu és o Deus que provê todas as coisas. Então, Senhor, mais uma vez recorremos à tua grandeza e poder para sustentar aqueles que precisam do Senhor. Fortalece, ó Deus amado, o povo do Senhor. Dá-nos, ó Deus, coragem para prosseguir caminhando e servindo ao Senhor. Sê com aqueles, ó Deus, que não fazem parte desta congregação, mas que congregam em outras igrejas. Visita estas igrejas. Fortalece este povo que tem aqui partilhado da mensagem nesta manhã, deste culto. E, ó Deus, seja também com aqueles que ainda não conhecem o teu nome, não confessam o Senhor Jesus, que essa mensagem, ao chegar aos seus corações, possa produzir frutos para o arrependimento e o conhecimento da salvação em Cristo Jesus. É a minha oração. Em nome de Jesus. Amém. Neemias 12, 27 em diante. Na dedicação dos muros de Jerusalém, procuramos
procuraram aos levitas de todos os lugares para fazê-los vir a fim de que fizessem a dedicação com alegria, louvores, cantos, símbolos, alaúdes e harpas. Ajuntaram-se os filhos dos cantores, tanto da campina aos arredores de Jerusalém, como das aldeias dos netofatitas, como também de Beltigal e dos campos de Geba e de Asmavate. Porque os cantores tinham edificado para si aldeias dos arredores de Jerusalém. Purificaram-se os sacerdotes e os levitas, que também purificaram o povo e as portas e o muro. Então, fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro e formei 2 grandes coros em procissão, sendo um à mão direita sobre a muralha ao lado da porta do moldouro. Após ele ia Osaias e a metade dos príncipes de Judá, Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias. E dos filhos de sacerdotes com trombetas, Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semaia, filho de Matanias, filho de Micaías, filho de Zacur, filho de Asaf, e seus irmãos Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Netanel, Judá e Hagani, com os instrumentos músicos de Davi, homem de Deus. Esdras, o escriba, ia adiante deles. À entrada da porta da fonte, subiram diretamente as escadas da cidade de Davi, onde se eleva o muro sobre a casa de Davi, até a porta das águas ao lado oriental. O segundo coro ia em frente, e eu após ele. Metade do povo ia por cima do muro, desde a torre dos fogos até o muro largo. E desde a porta de Efraim passaram por cima da porta velha, da porta do peixe, pela torre de Hananel, pelas torres do Sem, até a porta do gado, e pararam à porta da guarda. Então, ambos os coros pararam na casa de Deus, como também eu e a metade dos magistrados comigo. Os sacerdotes Eliaquim, Maaseias, Miniamim, Micaías, Elionai, Zacarias, Ananias iam com trombetas, como também Maaseias, Semarias, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Elão e Ézer, faziam-se ouvir os cantores sob a direção de Jesraías. No mesmo dia, ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os alegrara com grande alegria. Também as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que o júbilo de Jerusalém se ouviu até de longe. Amém. Até aí a nossa leitura nessa manhã. Hoje, então, como disse, chegamos ao final do livro de Neemias. Lembrando que já falamos há 2 domingos passados e hoje continuaremos a falar que estas ações de Neemias 9 até o 13 são frutos do ensino que nós podemos chamar do reavivamento que aconteceu no capítulo 8 de Neemias, quando o povo se depara com a lei, com a palavra de Deus. Nos últimos 2 cultos, nós vimos que os frutos desse ensino levou o povo à celebração da festa dos tabernáculos, ao quebrantamento, à oração, ao jejum, à confissão dos pecados e ao comprometimento com a lei e à submissão da vontade de Deus. Esses foram os frutos que nós já vimos. Hoje, nós veremos que o ensino da palavra de Deus também trouxe ao povo um outro fruto, o fruto da santificação. O povo se coloca diante de Deus para se santificar. A palavra de Deus ensina para nós que Deus é santo e que por Deus ser santo, nós, os seus adoradores, também devemos ser santos. Deus é o Deus que criou um povo para a santidade.
E há outras duas palavras que eu quero que vocês tenham na sua mente quando se fala em santidade. A primeira é separado e a outra é dedicado. Então, santo, separado e dedicado, eles são sinônimos desse contexto que nós vamos ver aqui. Mas por que falar nessa questão de ser santo, separado e dedicado? Porque o ensinamento do Senhor ao seu povo, desde que o povo saiu da terra do Egito, Deus tirou o povo de lá e está formando uma nação, e essa nação é chamada para ser a nação santa do Senhor. Então olhe comigo esse ensinamento lá em Levítico, capítulo 11, versículo 45 e versículo 44 e 45. Levítico 11, versos 44 e 45. Eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo, e não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus, portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Portanto, vós sereis separados, portanto, vós sereis dedicados. Ser santo é essa a conotação. Ainda em Levítico, leia mais um verso comigo, no capítulo 20, versículo 26. Levítico 20, 26, onde a palavra do Senhor nos Deus diz assim: ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separai-vos dos povos, para serdes meus. Sabemos então que o povo de Deus, ele se torna escravo dos babilônios, porque eles abandonaram a santificação, desobedecendo a lei do Senhor. E o livro de Neemias, como eu já tenho dito para vocês, é um livro que procura a restauração desse povo. Deus traz o povo lá da Babilônia agora, coloca de novo na sua cidade e está restaurando, reconstruindo o povo, porque esse povo precisava cumprir a sua lei, andar de acordo com os seus ensinamentos e prosperar, para que desse povo, como eu já ensinei aqui, viesse o Messias, o Senhor Jesus, que era a promessa do nosso Deus. Nós cantamos aqui uma música que diz, a raiz de Davi, o leão de Judá. Todas essas conotações metafóricas, elas são relacionadas à pessoa de Cristo. E para Cristo nascer e cumprir a palavra de Deus, cumprir a lei que nós não conseguimos, ele precisava vir do povo que Deus tinha constituído para ser santo, separado, dedicado a ele. Então Deus está restaurando o seu povo. E quando nós estudamos Neemias, nós entendemos que este é o ensinamento de Deus. Deus, em todo o tempo, está por meio da sua palavra restaurando o seu povo. Eu quero que nessa manhã os frutos produzidos pela palavra de Deus para o povo de Neemias sejam frutos produzidos nas nossas vidas para a glória dele. Então hoje nós vamos olhar para essa palavra e entender que o desejo de Deus é que nós sejamos santos, separados, dedicados. No primeiro momento, nós vemos isso do versículo 27 do capítulo 12 até o versículo 43, que foi a minha primeira leitura, onde os sacerdotes, levitas e o povo se purificam para dedicar o muro. Eles vão fazer um grande culto. E quem gosta de coral aqui pode imaginar, irmãos, como que foi esse culto. Em cima das muralhas, eles começaram no mesmo ponto, e por um lado direito ia um coro, e por um lado esquerdo ia um outro coro, e eles iam cantando, eles iam adorando a Deus, e
e o foco deles era chegar juntos lá, diante da casa de Deus, e continuar o culto. Então, o texto diz que se procuraram cantores de todos os lugares, eles foram convidando os cantores para se juntar, e todos os instrumentos possíveis, e o povo ia cantando e adorando a Deus. E o texto termina dizendo o seguinte: as mulheres e os meninos se alegravam, além dos homens que já tinham sido citados, dos líderes. O culto foi tão maravilhoso, tão intenso, que se ouvia de longe de Jerusalém a alegria e a adoração do povo de Deus. Que maravilha, irmãos! Um povo que se junta para adorar, para cantar, né? Hoje nós percebemos que muitas igrejas, elas são deficientes na adoração, porque as pessoas não querem se envolver na adoração. E nós precisamos de pessoas que queiram se envolver, porque Deus é digno de ser adorado. Então, irmão, se você não adora Deus aqui na terra, eu vou dizer uma coisa para você: não vá para o céu. Não vá para o céu. Porque o céu é um lugar onde nós eternamente nos juntaremos aos anjos, aos querubins, aos serafins, aos 24 anciãos, como descreve lá no livro de Apocalipse. E todos nós renderemos honra, glória e louvor ao Senhor. Será um culto eterno ao nosso Deus. Um momento único e eterno em adoração ao Senhor. O povo se reúne aqui para adorar a Deus. Mas eles sabem que um Deus santo precisa ser adorado de maneira santa. Então havia alguns rituais que eram realizados para serem santificados. E Deus ensinou isso para o povo do deserto. Nós vamos ver aqui alguns exemplos disso, né? Quando eles foram agora dedicar o muro, eles sabiam que era um ato de separar aquele muro, santificar aquele muro, dedicar o muro ao Senhor. E eles sabiam que para fazer isso, eles precisavam se purificar. Veja comigo um texto lá em Êxodo, capítulo 19, quando o povo vai prestar a Deus essa dedicação, essa santificação. Eles estão sendo ensinados. Eles foram tirados lá do Egito, viviam uma vida como escravos, estavam longe dos ensinamentos de Deus. E agora Deus vai ensinar o povo. Êxodo 19, 10 e 11. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã. Lavem as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia. Porque o terceiro dia, o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marcarás ao redor dos limites ao povo, dizendo: guardai-vos de subir o monte, nem toqueis no seu limite. Todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou flechado, quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão um monte. Deus é um Deus de detalhe. Ele disse: eu vou visitar vocês, mas vocês estão em pecado. Enquanto vocês estão em pecado, vocês não devem tocar no monte, porque qualquer um que tocar no monte vai morrer. Vocês precisam se purificar. E a partir do momento que vocês estiverem purificados, fizerem isso, lavarem os corpos, nós vamos ver, não vamos ler o texto todo, mas ele fala, né? Lavar os corpos, lavar as roupas, se abster das relações sexuais, oferecer sacrifício. Quando tiver toda essa situação de purificação, então vocês vão ouvir uma trombeta e vocês vão subir o monte. E lá vocês vão ter este culto. O povo precisava ser santo para se encontrar com Deus.
Isaías capítulo 59, versículo 2 diz: os vossos pecados fazem separação entre vós e vossos Deus. Não é possível se encontrar com o Senhor em pecado. É por isso que Jesus precisou morrer na cruz do Calvário. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lá em Hebreus diz que Ele, por causa do seu sangue, abriu um novo e vivo caminho. E agora nós temos a intrepidez de entrar pelo novo e vivo caminho e chegar ao Santo dos Santos. Nós podemos adentrar a presença de Deus não por causa de nós, mas por causa do sangue de Jesus. E essa santificação que Deus faz em nossas vidas, nós temos elas em dois caminhos. O primeiro caminho da santificação, como eu disse, é feito pelo Senhor. Você não pode fazer nada, é Deus quem faz. Ele nos separou, Ele nos tirou das trevas para o império da luz. Ele nos fez de mortos nos delitos e pecados em pessoas revivadas, reavivadas, renascidas nele. E por causa disso agora nós temos santificação por meio do seu sangue. Deus nos aceita agora por causa do sangue de Cristo. Então todos aqueles que estão ligados ao Senhor por meio de Jesus são santos, santificados. Paulo, escrevendo as suas cartas, em vários momentos diz: aos santos que estão em tal lugar, aos santos que estão em tal lugar, aos santificados que estão em tal lugar. Paulo estava ensinando ao povo que, independente de nós, dos nossos pecados e falhas, o primeiro momento de santificação foi feito em todo o povo de Deus. Jesus morreu e nos santificou, nos separou, nos dedicou para Ele. Contudo, nós sabemos que hoje nós também temos a nossa participação na santificação. Nessa santificação de estado, nós não temos. Nós somos santos porque Deus nos faz santos. Mas nós temos a purificação por todos os dias. Lembra quando Jesus vai lavar o pé dos discípulos? E aí os discípulos vão dizer a ele: não lava não. O Pedro, não lava meu pé não. Jesus disse: se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Aí Pedro diz: então lava o corpo todo. Aí Jesus disse: não precisa, vocês já estão limpos, mas vocês precisam lavar os pés. A ideia ali é de que dessa santificação rotineira. Nós estamos salvos e santos e separados em Deus, mas os nossos pés estão em contato com este mundo. Nós andamos e caminhamos nesse mundo que produz o pecado, que passa para nós toda a sua cultura de pecado. E nós, dia a dia, precisamos andar para santificar. Nós precisamos lavar as nossas vidas, mas não mais cerimonialmente. Não é uma bacia com água, não é um banho cerimonial, não é lavar as roupas, não são mais essas atitudes que vão fazer o povo santo. Agora são atitudes morais, daqueles que conhecem a palavra e se dedicam a viver uma vida em santidade. Não lavamos mais as nossas vidas, porque Jesus já nos lavou. Olha o que a palavra de Deus ensina para nós, lá em 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 6, verso 11. Diz assim a palavra do Senhor, 1 Coríntios 6, 11. Tais fostes alguns de vós, está falando dos pecados acima, no versículo 10, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores, tal. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus.
Por que nós não temos mais o cerimonial de se lavar, uma bacia aqui na frente da igreja, para que a gente, ao chegar, pudesse se lavar cerimonialmente? Porque nós já fomos lavados em Cristo, por meio do Espírito. Então não precisamos mais ter isso. Também nós não lavamos mais a roupa, porque a roupa que nós temos agora é nova e é dada pelo revestir do Espírito Santo. Paulo vai escrever isso lá em Efésios. Abra comigo, Efésios, capítulo 4, versículo 22 até o versículo 24. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as suas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Aqui é a ideia de que nós tiramos a roupa velha e colocamos a roupa nova. Nós estamos sendo dia a dia transformados por meio da ação de Deus. Nossa roupa está sendo limpa. Por isso nós não lavamos mais a roupa, como no sentido em que se ensinava nas Escrituras, ali no capítulo 19 de Êxodo, aqueles exemplos, né? Nós também não oferecemos mais sacrifícios, pois Jesus já ofereceu o sacrifício perfeito em nosso lugar. Eu não preciso, para purificar agora a minha vida, chegar aqui diante de Deus e oferecer um animal, porque Jesus Cristo é o sacrifício perfeito de Deus e Ele fez isso uma vez por todas. E tendo feito isso, Ele me purificou. Está em Hebreus capítulo 10, versículo 12, que diz assim: oferecido para sempre um único sacrifício pelo pecado, assentou-se à destra de Deus. Então nós somos purificados por causa dele. E lá quando ensina, lá em Êxodo também, olha, os casados se separem, não têm uma relação sexual antes desses dias, porque vocês estão se purificando para o Senhor. Nós temos um ensinamento lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 5, que Paulo diz que é uma prática também de purificação. O homem e a mulher, o casal, se em comum acordo disseram: nós não vamos ter uma relação sexual por um tempo, nós vamos nos dedicar à oração ao Senhor, ao tempo de jejum, ao tempo de buscar a Deus. Isso pode ser feito, é uma prática de santificação. Então, irmãos, o que nós aprendemos é que um povo santo precisa continuar vivendo de maneira santa. O caminho da manutenção, da purificação, ela é ensinada na palavra. Jesus já nos fez santos, mas nós estamos caminhando e lavando os pés. E a nossa santificação passa pelos vários meios, inclusive os mais conhecidos, né? A oração, o jejum, e a dedicação ao Senhor, a dedicação dos nossos bens, a dedicação do nosso tempo. Nós somos chamados para viver de maneira separada. E quando nós não separamos, quando nós não dedicamos nosso tempo, as nossas coisas, as nossas ações para Deus, nós vamos usar isso para fazer outras coisas. E muitas delas, pecaminosas, irão nos contaminar. Os sacerdotes, os levitas e o povo se juntaram, se purificaram para dedicar um muro a Deus em um grande culto ao Senhor. É o que Deus quer de nós, que nos juntemos e nos dediquemos à oração, ao jejum, à dedicação para servir a um Deus santo em santidade. Segunda coisa que eu quero que você veja nesse texto de Neemias é que o povo também dedica aqui os seus bens para a manutenção dos sacerdotes e dos levitas. É interessante, lembra que eu falei que é 3 palavras? Santo, separado e dedicado, que são sinônimos.
Agora no versículo 47 do capítulo 12, desculpa, 44 até o 47 do capítulo 12, e depois lá no capítulo 13, do versículo 10 até o 14, vai falar sobre essa relação do povo em dedicar as suas coisas para manter a casa de Deus. Quando o culto para dedicar o muro foi organizado, Neemias reuniu os cantores, nós vimos isso. Reuniu um grande coral de adoração ao Senhor. Foi um culto lindo, alegria contagiante, os povos vizinhos estavam ouvindo, as cidades vizinhas ouviram. E tudo isso foi feito porque os sacerdotes, os levitas, eles eram mantidos para fazer acontecer o culto ao Senhor. Então todas as outras tribos, os outros povos ali reunidos, eles faziam o quê? Eles tinham as suas terras, eles tinham os seus bens, e eles traziam as suas ofertas ao templo, e essa oferta trazida ao templo mantinha o povo de Deus, os levitas, os sacerdotes, que eram usados para fazer o culto ao Senhor. É interessante porque no versículo 12, do capítulo 44 até o 47, você percebe que isso está acontecendo. Se você ler lá, diz assim, no versículo 44, ainda no mesmo dia nomearam-se homens para a câmara do tesouro, as ofertas, as premissas, os dízimos, para ajuntarem nelas das cidades as porções designadas pela lei para os sacerdotes e para os levitas, pois Judá estava alegre porque os sacerdotes e os levitas ministravam ali. Então o culto de Deus podia acontecer porque o povo que serve ao Senhor estava sendo mantido. Contudo, irmãos, desse texto, no capítulo 12, até o texto do capítulo 13, versículo 10, há provavelmente uma diferença de 12 anos, é o tempo que Neemias sai dali de Jerusalém e volta para servir o rei na Babilônia. Depois de 12 anos ele pede licença para o rei e volta de novo para Jerusalém. E olha como ele encontra Jerusalém, 13:10. Também soube que os quinhões dos levitas não se lidavam de maneira que os levitas e os cantores que faziam o serviço tinham fugido, cada um para o seu campo. O que aconteceu? Em 12 anos, o povo retornou às práticas antigas e novamente pararam de servir ao Senhor com os dízimos das ofertas. Num período de 12 anos, a alegria do culto de servir ao Deus foi amenizada, enfraquecida. O povo, de novo, não se santificou, não manteve a sua santificação, a sua dedicação, e com isso, toda a estrutura de culto a Deus foi corrompida. O levita que ficava ali servindo ao Senhor, na casa do Senhor, não podia mais servir, porque não chegavam os dízimos das ofertas. E ele estava com fome, a sua família com fome. Então ele saía do templo e pegava uma porção de terra que era dada a ele pelos outros irmãos, as outras tribos, e ali ele ia plantar, e ali ele ia criar alguma coisa para manter a sua vida. Isso fez com que os levitas abandonassem a casa de Deus. Quando Deus dividiu as 12 tribos, para 11 tribos ele deu herança. Aquele pedaço de terra vai ficar para Efraim, aquele pedaço de terra vai ficar para Judá, aquele pedaço de terra vai ficar para outra tribo, aquele para outra tribo, Naftali, aquele. Mas os levitas não têm terra. A herança deles é o Senhor. Eles serão dedicados ao templo. Então Deus mandou uma ordem: Judá, um pedaço da tua terra você vai dar aos levitas. Rubem, um pedaço da tua terra você vai dar aos levitas. Efraim, um pedaço da tua terra você vai dar aos levitas. Todas as tribos tinham que dar um pedaço da terra para os levitas morarem. Mas eles não iam plantar, eles não iam semear, eles não iam fazer nada. Eles iam servir ao Senhor no templo. E eles iriam se alimentar e ter todos os recursos da sua casa por meio daquilo que o povo trazia à casa de Deus. Deus disse à tribo de Levi
que ele, o Senhor, seria a sua herança. Veja comigo essa divisão lá em Josué, capítulo 18, versículo 7. Josué 18, versículo 7. A palavra do Senhor Deus diz: porquanto os levitas não têm parte entre vós, pois o sacerdócio do Senhor é a sua parte. Gad e Rubem e a meia tribo de Manassés já haviam recebido a sua herança da além de Jordão para o Oriente, qual lhes dava Moisés, o seu servo. Então, só a parte A. Os levitas não têm parte entre vós, pois o sacerdócio do Senhor é a sua parte. Ora, estava designado. Então, onde eles iriam morar? Aonde eles iriam viver? Josué 21, versículo 3. E os filhos de Israel deram aos levitas da sua herança, segundo o mandamento do Senhor, estas cidades e os seus arredores. Por que Deus não fez o seguinte? Separa 12 tribos logo, dá uma parte para os levitas. Porque Deus tinha um princípio, Ele queria ensinar o povo dele, queria ter um povo que ia servir a Ele e ia ser sustentado pelo restante do povo. Deus estava ensinando o seu povo a sustentar aqueles que precisavam desse sustento. Irmãos, hoje em dia o princípio continua. Nós precisamos dedicar os nossos bens ao Senhor para que os pastores, para que os missionários, para aqueles que servem ao Senhor, de alguma maneira sejam sustentados. Esse é o mesmo princípio. Veja comigo, 1 Timóteo, capítulo 5, versículos 17 e versículo 18. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17 e versículo 18. Que diz a palavra do nosso Deus? Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino, pois a Escritura declara: não amordaças o boi quando ele pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Hoje nós vivemos dias difíceis porque a igreja cristã tem na sua mentalidade, infelizmente, que as pessoas não precisam ser sustentadas. Há dois problemas, dois extremos. Há aqueles pastores, líderes que querem ser ricos e aí eles exploram as pessoas. Eles vão fazer campanhas e vendem água, e vendem rosa, e vendem sal, e vendem o que for, para tirar recurso do povo, para ter muitos bens. Esses são homens que estão errados diante de Deus, porque eles estão querendo se enriquecer a custo do povo de Deus. E há o outro extremo, aqueles que acham que os pastores, os missionários e outros líderes que trabalham na igreja precisam entrar no quarto à noite e orar e dizer: Senhor, amanhã não tem pão aqui em casa, por favor, manda um pão amanhã. Eu quero abrir a minha porta amanhã, e aí quando eu abrir vai ter alguém com 12 pãezinhos assim, mortadela, leite e tudo, e dizer: olha aqui para você. E tem muitas igrejas que tratam mal os seus pastores, os seus missionários, levando-os à extrema pobreza. E por isso alguns precisam deixar de se dedicar à palavra de Deus e trabalhar e fazer outra coisa para trazer o recurso para a sua casa. Foi o que aconteceu lá no tempo de Neemias. Por quê? Porque o povo esqueceu de se dedicar, separar, de se santificar na questão financeira. O povo esqueceu de que o dízimo e a oferta é de Deus e não deles. E hoje acontece isso nas igrejas, irmãos. Como eu disse aqui na semana passada,
as igrejas são sustentadas 30-70, ou seja, 30% da igreja sustenta a igreja e 70% fica de bem bom, dizendo, ai que maravilha, tem luz, ai que maravilha, tem um pastor que está aí, está sendo pago para trazer a palavra, para trazer o estudo, para visitar, para isso, para aquilo, e ele não se dá nenhum real. A nossa igreja tem uma missionária na Albânia, tem, mas não é a custo dele, porque o dinheiro dele não chega para ir para a missionária na Albânia. Irmãos, nós precisamos entender que ser santo, ser dedicado, ser separado, é quando os nossos bens servem ao Senhor, para que a igreja e o reino dele prosperem. Eu acho interessante porque algumas igrejas têm condição, inclusive, de manter os músicos. Não, a nossa cultura não é muito disso, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, o mestre de música da igreja é assalariado como um pastor, como um ministro, porque ele precisa cuidar da música da igreja, porque toda a área da música passa por ele, porque ele sabe fazer toda a situação, e ele pode montar um coral como Neemias montou, porque ele está ali dedicado para fazer isso. E hoje, infelizmente, muitas igrejas não podem, e aí padecem de uma música fraca, porque não tem pessoas qualificadas para fazer a música da igreja acontecer. É a nossa triste realidade. E por que essa realidade, irmãos? Porque nós achamos que os dízimos e ofertas não fazem parte da nossa relação com Deus. Ser um dizimista, ser um ofertante na casa do Senhor, é ser um homem, uma mulher dedicado, separado, santificado. Essa é a história. Neemias está trabalhando para restaurar o povo. E um povo só pode ser restaurado por meio da sua vida em santificação. Terceira coisa, o povo se purifica separando-se daqueles que não pertenciam ao Senhor. Mais uma vez, Neemias vai recobrar isso do povo. Capítulo 13, versículo 1 ao 3, e do 23 ao 29, nós vemos isso. Olha o versículo 13, 1. Naquele dia se leu para o povo no livro de Moisés, achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus. Porque, ou porquanto, não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, antes assalariaram contra eles Balaão, para os amaldiçoar, mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Ouvindo eles o povo esta lei, apartaram de Israel todo elemento misto. Deus tinha falado, porque o povo lá, quando saiu do Egito, estava caminhando para a terra, quando passaram perto dos moabitas e dos amonitas, eles se juntaram, e eles fizeram com que um profeta, um falso profeta, um Balaão, ele então fizesse com que o povo fosse amaldiçoado. O rei dos amonitas pagou, vai lá e amaldiçoou o povo, e enganou o povo. Ao invés de ser amigo, foi perverso, e Deus amaldiçoou eles, dizendo o seguinte: vocês nunca vão fazer parte do meu povo. E sabe o que estava acontecendo agora? Os judeus estavam se casando com os amonitas. Deus disse que não era para fazer isso. O povo havia retornado à prática de alianças com outros povos. Deus dizia para isso não ser feito. No versículo 23 do 13 até o versículo 29, fala da relação de homens que tinham se casado com mulheres estrangeiras. E olha o versículo 25 que Neemias faz, eu acho isso muito interessante nesse texto. Eu contendi com eles, os amaldiçoei e espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos e os conjurei por Deus, dizendo: não darei mais vossas filhas e seus filhos, e não tomarei mais suas filhas, nem para os nossos filhos, nem para vós mesmos. Neemias partiu, irmãos, para, como diz os jovens aí, fight.
camarada e disse: olha o que eu quero dizer para vocês o que é. Não pode. Um povo santo é separado. Um povo santo é dedicado. Um povo não pode se misturar com aqueles que não praticam a mesma coisa. Irmãos, a igreja cristã não é diferente. Nós somos chamados para ser um povo santo, chamados pela Escritura para ser separados, para ter uma purificação. Irmãos, é por isso que a igreja evangélica contesta muitas vezes o pecado. E em muitas situações, infelizmente, a igreja evangélica aplica disciplina, expulsa membros, manda embora. E hoje as pessoas têm essa ideia de que o amor aceita tudo, de que o amor tem que fechar os olhos para o erro dos outros. Não! O amor de Jesus não fecha os olhos, o amor de Jesus ele constrange. O amor de Jesus chama as pessoas na realidade. Embora Jesus perdoe os pecados daqueles que o confessam, Jesus também abre mão daqueles que não querem confessar e deixar os seus pecados. Lembram lá de Paulo em 1 Coríntios capítulo 5, do versículo 1 ao 5? Na situação lá na igreja de Corinto tinha um camarada novo que estava namorando a sua madrasta. O texto não deixa muito bem saber se o pai havia morrido, se o pai tinha se separado daquela mulher, mas o rapaz enamorou-se dela e começou então a andar com ela e entrar com ela na igreja, provavelmente querendo até casar com a mulher. Paulo escreve para a igreja e disse: gente, está acontecendo uma coisa no meio de vocês que até os ímpios têm vergonha. Sabe a fofoquinha de vizinha? Esse seria uma fofoca de vizinha. Começa o filho a namorar a mulher do pai e no bairro seu perceber o que vão falar. Que absurdo! Que coisa feia! E aí Paulo diz: como é que vocês aceitam isso? Não aceitem. Façam com que esses dois sejam expulsos. Joguem eles para fora da igreja. Paulo usa uma frase extremamente forte. Ele diz: entregue-os a Satanás. Irmãos, a igreja não pode brincar com o pecado. A igreja não aceita o pecado. A igreja trata o pecado, a igreja exclui o pecador que não quer se tratar o pecado. Isso é muito simples. É por isso que a igreja evangélica denuncia o pecado. É por isso que a igreja evangélica denuncia o homossexualismo como uma prática que não agrada a Deus. E nós vamos continuar denunciando e dizendo que é um hábito pecaminoso. E nós vamos continuar denunciando o adultério, dizendo que é um hábito pecaminoso. Nós vamos continuar dizendo que os líderes de Deus não podem ser, pastores não podem ser divorciados, pastores não podem ser recasados, não podem. Porque é a palavra de Deus que diz: se um pastor perdeu o casamento, perdeu o ministério, pronto. Não há maneira de reatar. O texto, se você puder ler, depois eu não vou me alongar aqui, porque eu já estou passando muito da hora, mas se você ler lá o capítulo 10 de Esdras, fala como Esdras lidou com os sacerdotes que estavam em casamento misto. Eles expulsaram suas mulheres, assim como o povo faz aqui. Lembre-se, irmãos, Deus é um Deus santo que criou uma igreja santa. E as regras da santidade de Deus não mudam. Outro pecado aqui é a aliança que nós vemos no Estado com a igreja, na igreja com o Estado, uma aliança política. Está no capítulo 13, do versículo 4 até o versículo 9. Quando um sacerdote arruma o lugar que era para ser guardada as ofertas, ele faz o seguinte: ele permite que o seu sogro more ali. Eliasib, um dos homens que mais infernizaram a vida de Neemias, Tobias, agora está morando nas dependências do templo, onde era para ser guardada a oferta. Neemias
sai. E o povo começa a se corromper. Lembra quando Moisés sobe o morro e o povo fica embaixo? O povo começa a se corromper, faz um bezerro. Neemias sai agora e o sacerdote acha que tem o direito de que o povo não está dando muita oferta mesmo, está sobrando aqui umas casas que a gente guarda cereal. O meu sogro, eu vou trazer o meu sogrão para morar aqui. Um sogrão dele que já era fruto de um casamento dele com alguém que não era do povo de Israel. Gente, aliança política desvirtua a finalidade do culto. Nós estamos a prestes aí de ter eleições políticas aqui regionais, né? Quantos pastores que abrem o culto e dão um púlpito para os políticos, vereador, candidato a prefeito, sei lá, qualquer um ir lá e falar, como se estivesse falando a respeito de Deus e não conhecesse. Irmãos, políticos têm lábia, muitos deles não têm nada a ver com Deus, e eles se convertem nesses tempos em busca de votos, e o povo cai nessa. A igreja não é lugar de política. A igreja não é lugar de alianças escusas. A igreja não é lugar para você fazer grupelhos com interesses outros que não sejam a adoração e a edificação do reino. A igreja é um lugar de santidade. Neemias, quando volta, a primeira coisa que ele faz, ele vai lá, ele expulsa Tobias, ele arranca os móveis de Tobias e joga na rua. Isso te lembra alguma coisa quando Jesus entra no templo? E o pátio, que era um lugar dedicado à adoração dos gentios, uma possibilidade do gentio ouvir a lei e se converter, estava ali um mercado que se vendia as coisas para oferecer o sacrifício. Jesus não é temperante nesse momento. Ele chega, levanta as mesas e põe todo mundo para correr e diz: a minha casa é para ser chamada casa de oração para todos os povos. Lembremos disso. A adoração não pode ser contaminada pelas ações pecaminosas do seu povo. O templo é um lugar de adoração a Deus. E por último, irmãos, o dia do Senhor também é purificado. Os 12 anos que Neemias ficou fora, quando ele voltou, o povo já estava fazendo comércio no sábado. Está lá no capítulo 13, versículo 15 ao 22. Versículo 15 diz: naqueles dias vinham judaus que pisavam lagares ao sábado, e traziam trigos que carregavam sobre os jumentos, como também o vinho, uvas, figos e toda sorte de carnes que traziam a Jerusalém no dia do sábado. Eu protestei contra eles por venderem mantimentos nesse dia. O povo já tinha esquecido da aliança que tinha feito com Deus anos atrás. Eles tinham se reunido depois do capítulo 8 e falado para Deus que nós não mais vamos quebrar o sábado, nós não mais vamos quebrar a nossa dedicação, o dia do Senhor é o dia do Senhor, nós vamos nos comportar, nós vamos tirar um dia para te adorar, o nosso tempo de adoração não vai ser manchado, o nosso tempo de adoração não vai ser mais perdido. E aí 12 anos depois o povo está correndo no mesmo erro. Eu falei aqui a semana passada sobre isso. Talvez nessa semana você já correu nesse erro. Talvez agora de manhã você não está aí no ouvindo, você vai ouvir esse texto depois, porque você preferiu ir trabalhar, você preferiu dormir, você preferiu ir passear, você preferiu fazer qualquer coisa. Mais uma vez, Neemias convida o povo e restaura esse momento. Eu quero lembrar novamente para vocês uma palavra de um rabino judeu. Não foi o povo judeu que guardou o sábado, foi o sábado que guardou o povo judeu. Ou você guarda o seu tempo para Deus, ou o seu coração vai ficar longe dele.
ou você santifica e purifica o seu tempo, dedica o seu tempo para Deus, ou você não vai ter tempo nenhum para Ele. Isso certamente será a sua ruína. Quero concluir. O Senhor Deus, que é santo, convoca o seu povo a ser santo. Assim como o povo da época de Neemias foi orientado pela palavra para uma restauração espiritual, nós, em nossa época, em nosso tempo, também somos convidados à mesma restauração espiritual, a falar com Deus e a pensar em Deus e a se dedicar a Deus. A nossa restauração, a nossa purificação e a nossa santificação, como eu disse, tem 2 estágios. O primeiro Deus fez. Se você já aceitou Jesus, se você já entregou a sua vida a Ele, você é santo. Se você não entregou a sua vida a Ele, você nunca vai conseguir ser santo. É impossível para o homem ser santo sozinho. Mas a partir do momento que você entregou a sua vida a Jesus, os teus pés em contato com essa terra estão se maculando. Você precisa diariamente lembrar-se dos exercícios espirituais que levam você a uma purificação, uma dedicação maior, a santificação que Deus tanto quer. Você precisa se lembrar da sua palavra, você precisa se lembrar da oração, você precisa se lembrar do jejum, você precisa se lembrar da abnegação, você precisa se lembrar da renovação da sua mente, da troca de valores. Todas essas coisas são meios que Deus deixou para que possamos ser santos. Embora o Espírito de Deus esteja em nós e nos impulsione para fazermos essas coisas, nós também muitas vezes queremos resistir do meio da carne. Por isso Paulo escreveu várias vezes: olha, não apagueis o Espírito, não entristeçais o Espírito. Lembra, irmãos, o que vimos desde o primeiro culto. Deus não quer reconstruir um muro físico. Deus quer reconstruir um povo. Neemias foi deixado para nós como um convite para sermos um povo reconstruído pelo poder de Deus. A minha pergunta para você nessa manhã: você quer ser reconstruído pelo poder de Deus? Você quer ser alguém que faz parte desse momento histórico da sua vida, da sua história, da história dessa igreja, ou da história do local onde você está, mas no momento em que Deus quer usar o livro de Neemias para reconstruir um povo que, acima de tudo, é um povo santo? Se você quer, eu convido você a orar comigo nessa manhã. Senhor, te louvamos pelo livro de Neemias. O Senhor deixou este livro para coordenar nossas vidas. O Senhor deixou este livro para orientar os nossos corações. Se estamos aqui nesta manhã, Deus, lendo esse livro, pela tua misericórdia, porque o teu Espírito nos impulsiona a uma vida santa. Há um convite do Senhor para nós ser santos, porque eu, Senhor, sou santo. E a reconstrução do teu povo passa por sermos santos. E eu rogo ao Senhor misericórdia pelos nossos pecados. Somos o teu povo, ó Deus. O Senhor nos convidou para andar em santidade, em harmonia com a tua palavra. E, ó Deus, nós temos pecado contra o Senhor. Mas eu rogo ao Senhor, nos dê condições de andarmos em santidade, para a tua glória, para a tua honra e para o teu louvor. É a minha oração, por mim, por aqueles que estão me ouvindo, principalmente por aqueles
aqueles que ainda não conhecem a Tua palavra, que ainda não tiveram, Senhor, a condição de entender, se render, se converter, ser purificado pelo sangue de Cristo. Alcança, Senhor, os corações, faz os teus milagres. Oro em nome de Jesus.